Olá, sou o professor Creiton, né? E aí a gente vai continuar falando sobre pirâmides. Hoje especificamente nós vamos falar sobre tronco de pirâmides, né? Nas outras aulas o professor Judônio tinha falado do início de pirâmide, o Daniel também falou do volume de uma pirâmide. Hoje a gente vai falar sobre a área de um tronco de pirâmide e o volume do tronco de pirâmide. Então, tronco de pirâmide de bases paralelas, certo? Então, vamos considerar a pirâmide aqui, né? Temos essa pirâmide aqui e uma secção transversal, né? Então, temos essa pirâmide e aí foi feita uma secção transversal, certo? E aí aqui é onde a gente tem a linha índice 1, a linha índice 2, até a linha índice N, certo? Então, foi feita essa secção. Então, feita essa secção, a gente tem um poliedro. Temos um poliedro, que é esse aqui, né? Temos esse poliedro, que é chamado de tronco de pirâmide, de bases paralelas, certo? Onde a gente tem essa base aqui, né? Seria essa base maior, a gente tem a base maior e temos a base menor. Então, a altura do tronco a gente vai chamar de H do tronco, é a distância entre essas bases, né? Entre a base menor e a base maior. Então, isso aqui seria a altura. As demais faces, exceto essas duas bases aqui, né? A base menor e a base maior, são as faces laterais. Por exemplo, a gente pode ter aqui, ó, a índice 1, a índice 2. Teria aqui a índice 1, a índice 2, a linha índice 1, a linha índice 2. Então aqui a gente tem uma face lateral desse tronco de pirâmide. Então a área lateral, que a gente vai chamar de AL do tronco, é a soma de todas as áreas de todas as faces laterais. Então quando a gente somar todas essas faces, a gente vai ter a área lateral, que a gente vai chamar de AL. Então, sendo a base maior e a base menor, né, do tronco, então a área total, você vai chamar de AT, vai ser a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Então, isso aqui seria a nossa área total desse tronco de pirâmide, certo? E o volume vai ser a diferença entre a pirâmide L, a índice 1, a índice 2, a índice 3, até a índice N, e L de a índice 1, né? a linha índice 1, a linha índice 2, a linha índice 3, a linha índice N. Então, nessa ordem, quando a gente calcula o volume total e subtrai dessa parte aqui, de cima, a gente vai... Então, vamos a um exemplo, né? Então, temos uma pirâmide de altura 18 centímetros, tem como polígono da base um retângulo de lados, né, 12 e 9, um plano paralelo à base dessa pirâmide e distante 6 centímetros de seu vértice, separa-se em dois sólidos, certo? Calcular o volume do tronco de pirâmide, assim determinado. Então temos uma pirâmide, a altura é 18, e aí fala que suas bases são retangulares e cada lado tem um médio lado mede 6 e o outro lado mede 9, né? Então seria isso aqui. Temos essa pirâmide, a base é um retângulo, essa medida de N é 12, né? E NP, que essa daqui, seria 9, né? Conforme está informado aqui no problema, certo? Então essa seria a sua base. A altura é 18, né? Seria a distância daqui até aqui é 18. Deixa eu ver aqui. A altura aqui, ele falou que é 18, né? E aí um plano paralelo, a base dessa pirâmide,
e distante 6 centímetros de seu vértice. Então, esse plano aqui, ele é paralelo. Temos esse plano, ele é paralelo à base, né? E a distância do vértice a esse plano é 6 centímetros, certo? Então, ele está pedindo para calcular o volume do tronco. Então, o tronco seria essa parte aqui. M, N, P, Q, né? E aí, unido aqui com M, Q, P, N, certo? Então, essa região aqui, a gente teria o tronco de pirâmide. Então, a gente quer o volume desse tronco de pirâmide. A gente viu no slide passado que o tronco, o volume desse tronco, vai ser a diferença. Vai ser o volume da pirâmide, né? Essa pirâmide aqui, L, M, N, P, Q, menos o volume dessa outra pirâmide, L, M', N', P', Q', certo? E aí nós vamos ter esse volume dessa região aqui, que é o tronco da pirâmide, certo? Então vamos à resolução. Então temos aí a figura, mais uma vez, né? Então sejam base maior e base menor as áreas, né, de quem? M, N, P, Q, né? Teria essa base aqui. E da seção M', N', P', Q'. Então, seria essa. B, base maior, seria essa região aqui. E aqui seria esse outro Bzinho aqui, seria da região da área menor, certo? Então, temos o seguinte. Então, a área maior, como aqui é um retângulo, né, vai ser 12, né, esse lado aqui, multiplicado por esse outro lado. A gente tem 12 vezes 9, né? 12 vezes 9. Então, a base maior tem 108 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base maior, certo? Então, a razão entre a base menor e a base maior é igual à razão das suas alturas, porque essas duas pirâmides aqui, elas são semelhantes, né? A pirâmide maior com essa pirâmide menor, como elas são semelhantes, a razão entre suas alturas, né, é igual, a razão entre suas áreas é igual ao quadrado da razão de suas alturas, certo? Então, base menor sobre base maior é igual a distância menor sobre a distância maior ao quadrado, certo? Então, essa base, a área dessa base a gente achou que é 108, a base menor é o que a gente está procurando, a distância, o Dzinho aqui, que é 6 centímetros, né? Daqui até o vértice, daqui, e a distância é 18, distância da pirâmide maior. Então seria 6 sobre 18. Então aqui resolvendo, a nossa base menor tem 12 centímetros quadrados. Então a base maior tem 108, que é essa aqui, 108 centímetros quadrados, e a base menor tem 12 centímetros quadrados. Então, deixa eu chamar aqui de V, o volume da pirâmide. Essa pirâmide aqui, L, M, N, P, Q, V, e V' o volume da pirâmide menor, que é essa daqui, L, M', N', P', Q'. Então, temos V, o volume da pirâmide maior, e V', o volume da pirâmide menor. Então, o volume da pirâmide maior vai ser 1/3, né, da área da base vezes a altura. Então, 1/3, a área da base maior, essa base maior, 108. Então, fica 1/3 de 108 vezes 18, que é a altura, né, dessa pirâmide maior. Então, esse volume vai ser 648 centímetros cúbicos, certo? E o volume da pirâmide menor vai ser 1/3 da área da base. A base menor a gente achou que é 12, então essa basezinha aqui é 12. Temos essa pirâmide L, M', N', P', Q'. Então o volume dela vai ser 1/3 da área da base
que é 12, vezes a altura é 6. Então o volume aqui vai ser 24 centímetros cúbicos. Então, o que a gente quer descobrir é o volume do tronco, né? De acordo com o que pede o problema, seria o volume dessa região aqui, daqui para cá. Se a gente fizer a subtração do volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, a gente vai ter esse volume aqui, que é o volume do tronco. Então, seria o volume do tronco, né, chamado de V de T, vai ser V, que é o volume da pirâmide maior, essa pirâmide aqui, menos V', que é o volume da pirâmide menor. Então, V de T, né, volume do tronco, vai ser 648, que é o volume da pirâmide maior, menos 24, que é o volume da pirâmide menor. Então, o volume do tronco é 624 centímetros cúbicos, né? Ou seja, conforme o problema estava pedindo o volume do tronco, que é essa região aqui, então a gente encontrou esse volume, 624 centímetros cúbicos. Então, vamos considerar uma pirâmide regular, né? Tem essa pirâmide aqui e as secções transversais. Então, temos essa pirâmide, né? E aí consideramos essa secção, certo? Então, o poliedro, a gente já viu que é chamado de tronco de pirâmide. Nesse caso aqui é tronco de pirâmide regular de bases paralelas. Então, temos esse tronco aqui, né? Ou seja, teve uma secção, a gente criou essa região. Então, as faces laterais do tronco de uma pirâmide regular são trapézios, né? Conforme a gente viu ali. Trapézios isósceles, equivalentes, ou seja, tem a mesma área. Né? Então, cada face tem essa região aqui, de mesma área. Né? Então, o segmento de reta, cujos os extremos são os pontos médios das bases de cada um desses trapézios, é chamado de apótema do tronco de pirâmide. Então, nesse caso aqui, esse segmento de reta aqui é o que a gente chama de apótema do tronco. Se cada uma das n faces laterais do tronco de pirâmide regular tem a área AF, né, que é a área de cada uma das faces, então a área lateral, né, a área lateral daquele tronco de pirâmide regular vai ser esse aqui. AL vai ser o número de faces vezes a área de cada face. Então, um tronco de pirâmide regular, a área lateral é AL vezes AL. A área lateral é igual a N vezes a área das faces. Ou seja, cada face vai ter a mesma área. Só multiplicar por o número de faces para descobrir a área lateral. Então, se B tem uma base maior e a base menor são as bases maior e menor, então a área total do tronco, né? Ou seja, que a gente encontra a área lateral. Então a gente tem a área total como a área lateral, né? Que é a área das faces, mais a base maior, né? Mais a base menor. Então essa daqui seria a área total desse tronco de pirâmide regular de bases paralelas. Então o volume do tronco é a diferença entre os volumes das pirâmides, ou seja, da pirâmide maior, né, e a pirâmide menor, né, o qual a gente fez no exemplo, e os apótemas dos polígonos, que seriam esse aqui e esse aqui, né, são chamados de apótemas das bases, né? Aqui a gente tem uma base e aqui é outra base do tronco de pirâmide regular. Então, com isso a gente encerra a nossa aula